Olá, bem-vinda ao Templo da Lua. Vamos ter aqui uma mensagem para a tua semana, para os próximos 7 dias. Portanto, nós temos aqui 3 opções, vais escolher uma. Nós temos aqui a opção número 1, que é a estrela amarela, juntamente com a cadeira. Esta é a opção do número 1. Temos aqui a opção do número 2, que é a estrela rosa com a torre. A opção do número 2. E temos aqui a opção do número 3, que é a estrela verde e o vaso. A opção do número 3. Portanto, agora vais-te colocar aqui numa posição confortável e para que te conectares aqui com a tua energia, com a tua intuição, para escolher a tua mensagem. Enquanto tu escolhes, vou convidar-te para participar da nossa assinatura, do nosso grupo, da nossa área de membros, onde recebes mensagens, outras mensagens e ajudas aqui também a manter o canal. Contribuis aqui com o meu trabalho. Portanto, caso queiras contribuir de uma outra forma, podes fazer através do PayPal ou então através do Buy Me a Coffee. Eu vou deixar aqui os links em baixo também. Aproveita também para subscreveres o canal e quero muito saber qual é a tua opção e quero muito saber aquilo que tu sentiste nesta mensagem. Nós hoje vamos ter aqui, além das cartas, nós vamos ter aqui também os dados e runas e os dados astrológicos, enfim, para termos mais informação sobre a tua semana e eu quero muito saber o que é que tu consideras, o que é que tu achas em relação à nossa mensagem. Opção do número 1, temos aqui então a cadeira. Vamos ver o que é que nós temos aqui mais para a tua informação para a tua semana. Ok, temos aqui o desbravar, a lua, o as de paus e o rei de paus. Ok, portanto, esta tua semana vai-te pedir que tu não tenhas necessariamente ou não tenhas medo de avançar, de fazer as coisas como tens que fazer. Porquê? Porque é uma semana que te vai exigir e que te vai pedir que abras caminho, abras espaço. Tu vais ter que arregaçar as mangas e fazer. Portanto, não é propriamente uma semana de estar só nas ideias ou de estar somente a pensar ou a refletir. É uma semana de facto de fazer, uma semana muito mais de arregaçar as mangas e fazer, muito mais de estar presente a fazer aquilo que tens que fazer do que propriamente estás Olá, opção de número 1, escolheste aqui a estrela, a cadeira. Vamos então tirar aqui a tua mensagem para a próxima semana, para os próximos 7 dias. Então, nós temos aqui uma energia muito voltada para aquilo que tu tens a fazer e é muito teu. O que é que eu quero dizer com isto? Há um caminho que tu tens que abrir, há um trabalho que tu tens que fazer e não estás à espera que outra pessoa faça, não estás à espera que outras pessoas façam. Portanto, aqui é uma coisa muito tua. O que é que eu teria cuidado aqui nesta semana? Alguém que pode deixar, portanto, que pode sair da tua vida ou do teu trabalho, dessa tua dinâmica e que, por isso mesmo, tu vais ter que trazer aqui e fazer aqui um exercício muito mais de tu teres que fazer o trabalho do que propriamente desta pessoa ter que fazer o trabalho, porque ela vai sair e não vai estar mais disponível para fazer esse trabalho. Agora, há uma ideia, eu vejo aqui uma certa evolução esta semana que ela precisa de ser posta em causa e o cuidado que eu teria aqui tem a ver com o medo ou com a desvalorização de quem tu és ou das tuas capacidades. Porque o que eu tenho aqui é uma evolução de alguém que tem uma ideia, uma vontade, um desejo e arranja a forma de colocar esse desejo em prática, arranja a forma de arregaçar as mangas e fazer acontecer sem estar à espera de outra pessoa, sem estar à espera, por exemplo, do apoio dessa outra pessoa. E quando se fala aqui de alguém que sai da tua vida, pode não ser necessariamente essa pessoa que vai sair da tua vida e tal e coisa. Pode ser essa pessoa que estavas à espera de receber um apoio e ela não te dá esse apoio esperado. Então aqui tu vais ter que, e isso é o cuidado que tu tens que ter, é
não desvalorizar a tua capacidade, porque talvez tu tenhas, ou não sobrevalorizar a tua capacidade, ok? Portanto, não trazes aqui uma arrogância tão grande ao ponto de achares que só tu é que sabes fazer e é isso, e a outra pessoa sai da tua vida porque eu não sou precisa aqui, ela entende que não é precisa aí. Mas também tem aqui a energia oposta, ou seja, também não te desvalorizes a achar que só com a outra pessoa é que tu consegues fazer as coisas. Porque tu tens essa capacidade, tens que ultrapassar esse medo de fazer por ti. Entendes? A tua forma do teu pensamento. Então eu sinto que esta semana vai ser muito mais de tu entrares em ação e fazeres de facto conforme aquilo que tu sentes que tens que fazer, do que propriamente estás a contar com alguém que te vai fazer ou vai ajudar. Portanto, vamos tirar agora aqui com os dados. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Já aqui eu aqui um. Temos aqui a fonte. Vamos arrumar isto para aqui. Eu quero ver o que é que vai sair aqui para ti com os dados, com os objetos também. Ok. Ok, temos aqui o número 4, portanto o número 4 pode fazer sentido. Então, nós temos... Isto é uma moeda falsa que nós colocamos nos carrinhos de compras. Portanto, nós temos aqui uma... É curioso, porque nós temos aqui uma estrutura que é necessária, portanto, precisas de criar aqui uma certa estratégia para desenvolver esta tua vontade ou desejo. Isto não é propriamente uma coisa de ficar só no papel e deixar estar, mas isto tem muito mais a ver aqui com a estrutura que tu tens que criar para tu poderes depois desfrutar disto. Entendes? Desfrutar disto. Pode ser que haja aqui uma certa confusão, uma certa turbulência, um certo caos inicialmente. E até podes ter aqui alguém que te observe. Isto pode estar muito conectado com o teu trabalho específico, ou o que tu tens que fazer especificamente. Ter aqui alguém que te observa, ou tu estás atenta aqui aos detalhes relativos a esta situação aqui específica, ou a esta semana. Estás muito atenta aqui aos detalhes. Aqui também tem uma orientação de procura tirar todos os detalhes e as informações que tu precisas para desenvolver esta situação. Isto pode ser de conhecimento de facto, estudar alguma coisa de facto, tens aqui ir buscar em livros e por aí, e também pode ser tu teres todas as estratégias e conheceres tão bem a situação ao ponto de desenvolveres aqui estratégias para ultrapassar os teus medos, por exemplo. Eu sinto que tenho aqui, isto pode ser alguém aqui que de alguma forma se sente um pouco chateado, não é? Ou até tu, né? De chateado, eu vou utilizar essa expressão, chateado pela situação, e acaba por trazer aqui uma energia ou uma postura um pouco mais rígida, um pouco mais firme até, de eu quero fazer isto, eu vou fazer isto e é isso que tem que ser. E às vezes vais precisar de moldar aqui a forma como tu vês a situação. Moldar, o que é que seria moldar? Às vezes tu pensas e acreditas que, estando aqui na situação, a coisa tem que ser como ela está, mas às vezes tu vais ter que fazer uma certa pressão para que a coisa aconteça como tu queres que ela aconteça. Isso às vezes acontece também. Então, aqui também temos um pedido de compromisso contigo, um compromisso em nutrir, em regar, não é? Em regar, em alimentar, lá está, nutrir, em cuidar da situação. Portanto, é um momento e é uma situação, uma semana que te vai talvez até exigir que tu saibas que se é um compromisso, tu tens que cumprir com esse compromisso, seja lá o que isto for.
nem que seja a palavra que tu deste, alguma coisa nesse sentido. Ainda assim, de vez em quando, pode ser, tu tens que prestar aqui atenção com aquilo que não é muito estável. E estamos aqui a falar propriamente de coisas financeiras. Pode não ser propriamente estável. Entendes? Não ser estável, não ser... parecer ser uma coisa e ser outra. Tens que prestar atenção com isto, principalmente se for a parte financeira aqui. E nós já falamos ali com a carta da Lua. Cuidado com a muleta. Cuidado com as muletas, com aquilo que tu consideras que são os teus apoios e que tu não andas para a frente sem esses apoios. Porque esses apoios, essas pessoas, não é, que tu consideras que são os teus apoios, de alguma forma podem estar a querer regular aquilo, ou podem, não necessariamente porque façam intencionalmente, mas porque tu lhes deste esse poder de, sem esta pessoa eu não consigo avançar, sem esta pessoa eu não tenho capacidade. Então, talvez essas pessoas tenham um certo poder de regular o que é e o que não é para ti, sendo que és tu que tens que aprender a regular isto. Entendes? Então o facto de tu entregares este poder às pessoas, aos outros, às pessoas desta situação, que estão envolvidas aqui nesta situação, mostra-me que, de alguma forma, elas têm um certo poder em trazer e em gerir a tua vida, em orientar a tua vida, em temperar a tua vida conforme elas querem e não como tu queres. Então aqui é um pedido justamente para tu fazeres da tua maneira, à tua maneira. E é engraçado porque nós temos aqui este dado que me parece uns feijõezinhos. E lembrou-me do quê? Dos feijões mágicos. Dos feijões mágicos. Às vezes nós precisamos de atirar os feijões para ver o que é que vai crescer aqui. Ter talvez aqui um pouquinho de fé, de confiança na tua capacidade e naquilo dos teus desejos. Entendes? Isto talvez seja aqui um padrão que tu estejas a repetir. Portanto, pode ser uma forma como tu lidas com as pessoas já na tua vida e agora, ou passas por uma situação, ou estás a passar por uma situação que te está a mostrar isto de forma mais concreta. Ora bem, ser amiga da tua alma, portanto vai combinar com o que nós conversamos aqui, de tu teres compromisso contigo e criares um compromisso contigo em vez de criares com os outros. E a compaixão é a tua maior força. O que é que isto significa? Que às vezes tu precisas de ter compaixão contigo, entendes? Com o teu processo. E também um olhar, uma perspectiva em relação à situação e em relação às pessoas envolvidas nesta situação e que estão envolvidas contigo, que elas não dão mais do que elas conseguem dar, assim como tu. Portanto, se tu estás a ouvir esta mensagem, muito provavelmente tu tens aqui a capacidade para mudar aqui a tua realidade. Ok? Opção número 1. Espero que esta mensagem te tenha ajudado. Aproveita para subscreveres o canal e deixares também aqui o comentário sobre a leitura, se combinou, se não combinou, se fez sentido, se não fez sentido. E aproveita também para conheceres a nossa área de membros. Eu vou deixar aqui o link em baixo. Beijinhos. Olá, opção número 2. Escolheste aqui a estrela rosinha. E temos aqui a torre também. Esta não é a torre do tarot. Esta é a torre que nos fala de alguma coisa que é mais sólida. Ok. Vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Esta é uma semana que te traz um certo reconhecimento relativamente a alguma coisa que tu andaste aqui a criar há já um tempo. Ainda que seja uma semana de reconhecimentos, de que isto pode ter muitas nuances de familiar, de relacionamento amoroso, mas também pode ser aqui de trabalho, especificamente de trabalho. Mas há aqui uma
alguma coisa que tu andaste aqui a fazer já há algum tempo e que andas aqui a trabalhar já há algum tempo e que agora começas a ter o teu reconhecimento, e esta semana vai ser uma semana de reconhecimento. Contudo, entretanto, todavia, não é? Nós temos aqui também uma informação, uma comunicação que te pode chegar, ou várias informações que te podem chegar. E a partir dessa informação, ou dessas informações, é o momento de tu tomares a ação consoante aquilo que tu sentes que tu tens que fazer. Entendes? E não necessariamente em relação àquilo que os outros, ou que essas próprias opiniões e informações e comunicações te vão dizer. Eu espero estar a ser clara aqui. E eu sinto que isto é alguma coisa que tu já desejaste. Portanto, há aqui qualquer coisa que tu estás a construir e tens vindo a construir. E agora é como se tivesses criado um forte, um castelo, não é bem um castelo, mas sim um castelo, e com uma estrutura muito fixa, ou muito bem construída, e por isso é que tu tens aqui uma semana de reconhecimentos. Entendes? De reconhecimentos. Portanto, isto pode não ter sido propriamente uma coisa assim muito simples ou muito fácil, mas que o facto de teres avançado com isto, teres tido a coragem de fazer isto, e que esta semana pode também te pedir que tu tenhas novamente coragem, mas é algo que tu, como tiveste coragem lá atrás para dar o primeiro passo e começar a fazer, agora tu tens uma semana de reconhecimento relativamente a essa situação. Vamos ver o que é que os dados dizem. Ok. Olha só. A primeira que saiu foi aqui este dado, que isto aqui para mim é como se fosse um ênfase, ou seja, é como se tivesse focada, a semana fosse focada em ti. Temos aqui o número 7, que pode fazer sentido, de alguma forma. É como se a semana estivesse focada em ti e naquilo que tu estás ou que vais fazer, ou que tens vindo a fazer. Okay, novamente aqui as informações, portanto presta atenção aqui a informações ou até sonhos que tu tenhas e que te passam aqui informação. Eu percebo que há muita informação talvez que esteja a mais e tu talvez tenhas que selecionar e até cortar aquilo que não serve para ti sobre e que tenha a ver com a tua semana, com a tua vida. Portanto há coisas que talvez não façam tanto sentido. Temos aqui a energia de Capricórnio com a energia de Marte. Portanto, é uma semana, lá está a estrutura, fala aqui sobre uma estrutura, uma fundação, uma estrutura que foi criada e que, portanto, nós temos aqui muita energia muita energia dinâmica, muita energia talvez até um pouco rígida relativamente ao trabalho, à forma como tu trabalhas. Portanto, talvez esta leitura seja especificamente sobre trabalho, sobre a forma como tu lidas, e é curioso, a forma como tu lidas e lidaste de forma intensa e de forma muito estruturada, de forma muito apaixonada ou apaixonante relativamente ao trabalho. Ok. Compaixão é a tua força. Compaixão é a tua força. Nós temos aqui este que me parece um cérebro, portanto eu vou manter porque me parece aqui um cérebro, mas pode ser também ondas, ou seja, pode haver aqui alguns pensamentos teus que estejam um pouco misturados com as tuas emoções. E daqui nós temos também a nuvem, que está um pouco com chuva, que eu não sei se dá para ver na câmara. Mas às vezes tu podes sentir aqui e ter aqui uma certa dúvida ou uma certa confusão relativamente à tua... Eu acho que esta não se vê, está aqui uma certa dúvida ou uma certa confusão relativamente àquilo que tu pensas
porque há uma mistureba aqui de emoções também, que podem estar relacionadas com a tal do reconhecimento. Talvez que tu não estejas sequer habituado a isto. Portanto, o que eu diria é que isto tem a ver com a forma como tu trabalhas e a forma como tu tens estruturado o teu trabalho até aqui, e ao mesmo tempo sobre parcerias. Parcerias no sentido de colaborações. Portanto, isto pode ter, para mim, para a maioria está muito conectado com a forma como tens de trabalhar, mas pode ser também de relacionamento amoroso. Ok? De relacionamento amoroso, se bem que eu vou muito mais para parcerias no trabalho, colaborações no trabalho. Eu sinto que há aqui um ponto de equilíbrio que talvez te esteja a falhar e talvez seja exatamente isso que tu tenhas que prestar atenção nesta semana. Ponto de equilíbrio. Porquê? Porque se isto tem a ver com relacionamento amoroso, ou até os dois, trabalho e relacionamento amoroso, parece-me que tu talvez esteja a dedicar demais a uma coisa e não e estás talvez a deixar um pouco de lado a outra coisa, a outra área da tua vida. E a partir daqui pode ser necessário tu revisitares e rever se não faz sentido tu trazeres um equilíbrio a estas dinâmicas, seja no trabalho, seja no relacionamento. Porque nós temos aqui relacionamento, não é? Portanto, parcerias, união, vamos dizer assim. Quem sabe até compromisso. Agora as runas que estão escondidas já. Sim, temos aqui muita energia de ação dinâmica. Muita ação dinâmica. Ok, novamente. Esta runa que me caiu aqui, não é? Portanto, há aqui questões emocionais, nós já falamos sobre isto, que elas talvez te estejam a atrapalhar um pouco e que te estejam a trazer esta dúvida em relação ao que tu estás a fazer. E isto traz-te essa tal confusão mental, ou seja, não teres muita clareza relativamente ao processo, relativamente ao teu trajeto, relativamente àquilo que estás a fazer. Portanto, talvez estejas na altura de observar essas emoções e perceber o que é que faz sentido ou não. O que é que faz sentido ou não. Está aqui uma runa. Equilíbrio. Nós temos aqui as duas runas que são as polaridades, portanto, equilíbrio aqui principalmente. Há que trazer aqui um equilíbrio para esta tua dinâmica. Entendeste? Há que trazer aqui um equilíbrio para a tua dinâmica. Outra coisa que tu precisas ter aqui atenção. Eu lembrei-me da maçã envenenada da Branca de Neve. E em alguns momentos, tu podes ter aqui, isto pode ter a ver com as informações, comunicações que recebes. Podes ter aqui a necessidade de prestar atenção às intenções das tuas colaborações, das tuas parcerias, principalmente porque estás numa semana de que os olhos estão postos em ti. Entendeste? Pronto. E às vezes pode ser que haja aqui uma outra pessoa que não se agrada tanto com aquilo, com o teu reconhecimento, ou com a tua valorização, ou com o facto de tu estares um pouco mais visível. E às vezes podes ter aqui alguém que tem segundas intenções. Portanto, presta atenção aqui a estas colaborações. Outro ponto tem a ver com, e até pode ser isto, tu seres convidada a liderar ou a guiar, a orientar uma equipa, pessoas. Seres convidada a liderar uma equipa. Portanto, algo que tu já fizeste, abriste caminho e agora há uma possibilidade de tu transformar-te no orientador, no líder, no guia dessa pessoa.
ou desse grupo, dessas pessoas. Portanto, o que me parece aqui é que há também, eita, lá vai a mesa, é que também existe aqui uma possibilidade muito grande de tu expandires os teus tentáculos, ou expandires as tuas frentes. Isso é muito comum nos líderes, nos chefes, supervisores, entendes? Porque vão abraçar mais tarefas, mais responsabilidades também. O que significa que eu sinto que também há aqui um desdobramento, talvez até da tua energia, para, e até pode ser exatamente isto, porque aparece-me aqui forte essa energia de estrutura, de muito de trabalho, e até pode ser não de relacionamento amoroso, mas de liderar equipas. Portanto, estás no centro das atenções porque tu és o chefe, vais passar a ser o chefe, vais passar a ser o líder, vais passar a ser o orientador, o que organiza, o que dá as indicações, o que manda ali na coisa, percebes? Pronto. E eu sinto que há uma certa dispersão, justamente porque tu talvez vais abraçar aqui várias outras responsabilidades, outras tarefas, pela natural evolução no teu trabalho. Uma promoção, por exemplo. Ainda assim, há aqui qualquer coisa que tu ainda estás a cozinhar, há aqui qualquer coisa, isto é a caldeira da bruxa, né? Portanto, ela misturou aqui os ingredientes todos para sair alguma coisa, uma poção mágica, um feitiço, alguma coisa. Então, o que eu sinto é exatamente isto, é que agora como está a borbulhar muito algo que tu preparaste lá atrás. Uma vez que estás no centro das atenções, outra coisa que precisas prestar atenção é... talvez tu tenhas que arranjar aqui uma espécie de capa ou de armadura, porque repara, se tu em algum momento tu trabalhavas juntamente com outras pessoas e de repente tu passaste a ser o chefe ou passaste a ser supervisor, alguma coisa nesse sentido, é muito provável que as pessoas que trabalhavam contigo, ou algumas pessoas, não gostem tanto disso. Então tu vais ter que também prestar atenção, porque se tu eras amiga ou se tinhas uma relação mais próxima, mais íntima com essas pessoas, é muito provável que elas considerem-se ou considerem que podem fazer qualquer coisa. Entendes? Então tu vais ter que aprender a discernir muito bem e talvez até criar aqui uma certa capa, uma certa armadura para não permitir que essas pessoas ou que pessoas quebrem os teus limites, as tuas regras. Entendes? Isto seria algo que tu tens que prestar aqui atenção. Porque tu tens aqui um grande salto que fazes, e eu vou frisar novamente, vou aqui enfatizar novamente, aqui tem muito a ver com trabalho, ok? Com colaboração, equipa, trabalho. Pode ser com relacionamento também, pode ser relacionamento e trabalho, sim, um equilíbrio entre os dois, e também relação ou relações laborais, de equipas, de colaborações. Okay? Portanto, há aqui um avanço muito forte nesta semana. Ok? Pronto, eu vou ficando por aqui, opção número 2, espero que esta mensagem te tenha ajudado. Aproveita para subscrever aqui o canal e também fazeres parte da nossa área de membros, onde eu publico outras leituras exclusivas e que não estão aqui. Ok? Vejo-te na próxima leitura. Beijinhos. Olá, opção número 3, tu escolheste aqui a estrela verde com o vaso. Portanto, nós podemos estar aqui a falar de uma semana onde tu vais receber aqui algum tipo de comunicação relativamente a um admirador secreto. Isto pode não estar diretamente envolvido com relacionamento amoroso, mas já vamos ver. Ok. Descobrindo a verdade. Ok. É assim.
admirador secreto pode não ser especificamente um admirador secreto em termos românticos. Pode ser, pode. Agora, isto é alguém que já te observa. Tens aqui alguém, portanto, é uma semana em que tu vais descobrir quem é que te observa. Ok? Quem te está a observar, ou até vais perceber que há alguém que te observa. Ok? Pronto. Portanto, tens alguém que te observa. Alguém que, muito provavelmente, e como eu disse, isto pode não ser de relacionamento amoroso. Isto pode ser outra coisa. Pode ser um ex. Pode ser. Mas isto pode ser aqui de trabalho, algum colega de trabalho. Mas tens aqui alguém que te observa. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma descoberta. Pode ser uma destas coisas ou as duas coisas. Ou tu descobres que percebes que alguém te está a observar, mas não sabes ainda quem é. Ou tu descobres que alguém te observa e descobres quem te observa. Ok? Quem te observa. E aqui talvez tenha a ver com alguma coisa que tu fazes de forma imprevisível que essa pessoa não está a contar, porque se ela já te segue ou já te observa há algum tempo, ela já sabe, já conhece como tu vais lidar, como tu vais agir, como tu vais reagir, o que é que tu vais fazer. Ela já conhece o que é que tu fazes, entendes? E quando tu decides fazer uma coisa completamente diferente, oposta talvez àquilo que tu tens vindo a fazer, dá-te informação sobre quem é a pessoa ou até sobre o que estás a ser observada, porque a pessoa não estava à espera. Porque ela está à espera de alguma coisa que ela já sabe que normalmente tu farias. Entendes? Pronto. E há aqui uma mudança. E o facto de tu descobrires isto, quem é o teu admirador secreto ou quem te observa, ou descobrires que alguém te observa, traz-te aqui uma mudança significativa. Ok? Uma mudança para esta semana significativa. Esta pessoa que eu estou a assumir que é este rei de copas aqui, esta é uma pessoa que ela observa-te de longe. Talvez ela observa-te de longe, talvez seja uma pessoa que tu conheças, mas ela não é propriamente uma pessoa muito íntima tua ao ponto de estar no seu círculo de amigos. E ela até pode ser alguém que esteja no teu círculo de amigos, no trabalho e que tu conheças assim relativamente bem, mas de alguma forma ela está um pouco distante. Ela é uma pessoa distante, nem que seja emocionalmente distante. Portanto, ela isolou-se de alguma forma em termos emocionais e até pode ser aqui, pode ter um bocadinho de arrogância e de... Eu não me afasto, ou melhor, eu não me deixo envolver. Eu não me deixo envolver porque eu sou superior. Eu já passei por tanta coisa que eu agora encontrei uma forma de não me magoar ficando longe, completamente isolado. Ok? Agora, o que eu diria que precisas prestar atenção aqui é que isto, eu não sei se isto não traz aqui uma certa dúvida de escolher, de teres que escolher entre uma coisa e outra. Não sei muito bem. Vamos tirar aqui com uns dados para percebermos um bocadinho melhor aqui a nossa energia. Porque há aqui uma energia forte de tentação no sentido de, talvez, se isto tem a ver com o relacionamento amoroso, tu podes ficar tão iludida, porque tem aqui esta energia da ilusão, de cair em tentação, né? No sentido de, o facto de perceberes que aquela pessoa é um admirador secreto, talvez tu leves para uma versão um pouco mais romantizada da coisa. E não vejas a situação como ela é. Estás a entender? Portanto, isto aqui tem segundas intenções. O facto desta pessoa te observar tem de segundas intenções aqui. Portanto, eu prestaria atenção a isto.
Se isto for relacionamento amoroso, há aqui qualquer coisa que a pessoa traz e que não, ou que ela não é totalmente honesta e verdadeira. Se isto é de trabalho, de amizade, a outra pessoa parece uma coisa e a outra. Por isso é que eu digo que está aqui uma certa distância, porque ela pode estar até no teu grupo e podes até conhecer relativamente bem, mas há aqui uma parte dela que tu não conheces, entendes? Que é esta observação. Ela observa-te de uma perspectiva que tu não conheces, que traz aqui, que parece uma coisa e é outra. Esta pessoa parece uma coisa e é outra, entendes? Tem aqui segundas intenções. Entendeste? Tem aqui segundas intenções. Vamos fechar pelos dados. E eu não sei até que ponto é que esta pessoa já não fez isto com outras pessoas também. Porque nós temos aqui vários peixes. E nós temos aqui duas formas de cair em tentação. Eu estou a assumir que esta pessoa é a mesma desta pessoa. Então eu sinto que há aqui, portanto, como se fossem duas versões diferentes. A versão que tu vês, que tu conheces, e a versão real da pessoa. Entende? Ok. Nós temos aqui uma energia forte de dominação. De alguém que gosta de... Não é de dominação, de controlo. Alguém que gosta de... Alguém que talvez seja impulsivo. Alguém que, de alguma forma, gosta de ser visto, mas não ser visto. Ou seja, alguém que só se deixa ver até certo ponto. Entendes? Alguém que só se deixa ver até certo ponto. Então é uma pessoa, é um admirador secreto, ou uma pessoa que te observa, mas que... E ela pode ser do signo de Carneiro de Áries e pode ser sim, o sol dela, não é? Pode ser do signo de Carneiro Áries. E estamos aqui também o número 11. Eu sinto que isto tem a ver com os teus relacionamentos de amizade ou sociais. E esta pessoa pode já estar e participar da tua família. Entendeste? Pode participar já da tua família. Então eu sinto que esta semana te vai trazer informação sobre esta pessoa, sobre esta situação, talvez tu não tinhas conhecimento sobre, e que há qualquer coisa que tu fazes de diferente, que sai da tua normalidade, da tua previsibilidade, e que tu percebes que aquela pessoa talvez te esteja a observar. Então, ok, eu sinto que há aqui, olha aqui novamente, a runa do masculino, portanto, há aqui muita predominância de alguém que procura controlar, e até ter aqui uma certa intensidade no sentido mais agressivo da coisa. Entendeste? Está aqui muita coisa neste sentido acumulada, muita coisa. Esta pessoa não está a ser, e ela até pode ser um pouco insistente, invasiva, um pouco... entendes? Pronto, espero que sim. Aqui tem também, que é que são coisas que estou a expressar-te aqui atenção. Eu não sei até que ponto é que esta pessoa já não fez isto com outras, aprendeu isto de algum lugar, portanto ela aprendeu isto em algum lugar, de alguma forma, que ela aprendeu isto com outra pessoa. É que nós temos aqui duas que são muito com a mesma energia, o mesmo tipo de energia. E pode ser que alguém lhe tenha feito e ela agora projeta isso. Ela aprendeu isto de alguma forma com alguém que talvez num passado que diz respeito a ela, e é essa pessoa que tem que resolver, não é o seu próprio passado, mas
aqui isto tem... Não é... Esta pessoa aprendeu com alguém ou alguém lhe fez alguma coisa que ela repete. Pode ser também que haja aqui uma discrepância muito grande. São pontos de atenção, né? Eu já falei. Eu não sei se é hierarquia. Eu não sei se essa pessoa se vê superior. Há aqui uma ideia de alguém que ou ganhou prémios. Há aqui uma certa superioridade. Há aqui uma certa energia de alguém que se sente maior do que um outro alguém. Ou esta pessoa que se sente inferior. Ok? Pronto. Há aqui... Isto pode estar relacionado com a questão financeira, especificamente. Pode haver aqui uma mentira por trás e outras intenções relativamente a dinheiros. Portanto, isto pode ser aqui um familiar teu que também faz parte do teu círculo de amizades, mas tem a ver muito com o social, o teu grupo social. E aqui um moldar da situação, portanto, o moldar que seria é o controle, alguém que controla, que consegue manipular ao ponto de controlar, de moldar. Portanto, há alguém que está a moldar a realidade, há alguém que está a moldar aqui a situação. E, embora haja aqui uma ideia de compromisso, de comprometimento, de compromisso, eu não acredito que isto seja para os dois lados. Eu não acredito que isto seja para os dois lados. Portanto, há aqui um compromisso, talvez um viés de compromisso ou uma ideia de compromisso da tua parte, mas eu não sinto que haja da parte desta outra pessoa. Entendes? O compromisso aqui não é muito claro. Não está muito claro. E há uma certa... Talvez tu até tenhas certas dúvidas e há qualquer coisa nesta pessoa que te gera uma certa dúvida. Muito específica esta mensagem. De qualquer das formas, é uma semana que te traz essa clareza. Que traz à tona e que traz esta clareza relativamente a esta pessoa e a esta situação. E, portanto, a partir daqui, tu vais ter a chave, vais ter aqui o poder de ir no direcionamento que tu pretendes ir. Vais ter aqui a possibilidade de levar a situação consoante aquilo que tu entendes. Entende? Consoante aquilo que tu queres, consoante aquilo que tu desejas e queres direcionar a tua vida, a tua realidade. Portanto, se há esta clareza, significa que te há a possibilidade de tu perceberes antes da coisa ficar um pouco mais complicada ou ficar um pouco mais séria. Tá? A opção número 3. Esta é a mensagem para ti. Espero que ela tenha feito sentido. Aproveita para subscreveres aqui o canal e participares, juntares-te, não é, à nossa área de membros, onde eu coloco leituras exclusivas todos os meses. É uma forma também de contribuir aqui com o meu trabalho. Vejo-te na próxima leitura. Beijinhos.